Boa noite, meu nome é Jackson Rocha da Paz e eu sou um bolsista PIBIC nesse ciclo 2023 e 2024 e eu gostaria de falar um pouquinho sobre minha linha de trabalho. Os objetivos para o trabalho como bolsista foram justamente o entendimento do trabalho em condição análoga de escravo no espaço agrário brasileiro e o papel do Estado na sua perpetuação. E para tal, eu fiz atividades como levantamento de dados e sistematização também de dados de resgates e com perfil de trabalhadores resgatados em condições análogas à de escrava aqui no estado da Bahia. E sou muito feliz de falar que um dos principais frutos do trabalho como bolsista foi a participação e realização do dossiê do trabalho análogo de escravo pelo Grupo Geografar, né? Esse dossiê ele foi utilizado a partir de base de dados da Hemeroteca, né, que é uma coletânea de pesquisa e de dados de jornais que foi custeada pela FAPESB. E esse dossiê ele é resultado desse curso de coleta de leitura e de sistematização de notícias de jornais, reportagens, dossiê, dentro de outras categorias de notícia, como, por exemplo, a gente utilizou fontes como o Jornal à Tarde, no período de 1973 a 2019. E aí, além da hemeroteca, que eu já falei, foi apoiada pela FAPESB, outro banco de dados que foi utilizado como apoio foi os dados da plataforma Smart Lab, que no momento inicial foi uma parceria do MPT com a OIT, ou seja, o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, mas hoje é uma rede de informações bem mais plural e diversa, né? E, novamente, foi um dos bancos de dados para a realização da pesquisa. E agora, em relação aos resultados, né, que a gente teve e está impresso no dossiê, a gente tem que as fontes são de aproximadamente 11 veículos de comunicação, dentre eles, como eu já falei, né, Jornal à Tarde, que é o que tem disparado o maior número de notícias, o Jornal Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, e dentre outros jornais e outras fontes, né. E para tal, a gente também tem uma disparidade, né, em relação aos próprios estados. Pode passar, por favor? Né? A gente tem diversas transformações que aconteceram no país e que são muito pertinentes para a gente entender e analisar esses dados. A gente tem que entender que esses dados eles não são um fenômeno que podem ser desconsiderados para a explicação deles próprios. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é justamente o reconhecimento, né, que o Brasil ele deu para o tema da temática do trabalho análogo à de escravo no país. Então a gente tem que, mesmo após a abolição da escravidão, que sabemos que foi um processo tardio e até precisou mesmo de instâncias internacionais, a gente tem, por exemplo, em 1992, o caso do senhor José Pereira, que foi um marco para o reconhecimento da prática no país. E foi uma situação que ela necessitou de ações que tiveram à frente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. Né? Então, tendo isso em vista, né, o aumento das publicações em casos no ano de 2003 a 2006, ele tem isso como impulsionador, ou seja, o Brasil ele foi gradativamente, após o reconhecimento do problema, sistematizando meios e conscientizando todas as instâncias civis e jurídicas para que esse problema fosse combatido. E foi a partir do ano de 2003 que vai ser o ano que o Estado brasileiro ele tipifica no artigo 149 do Código Penal Brasileiro o que vem a ser trabalho análogo de escravo e suas referentes penalizações ao crime. Aliado a isso, a gente tem também, em 2003, no início do governo do presidente Luiz Inácio da Silva, Lula, né, que tinha um forte compromisso com a questão social e trabalhista. E não é à toa que justamente foi nesse ano de 2003 foi lançado o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Pode passar, por favor? E aí, explicando agora um pouquinho também sobre como foi o dossiê e como foi a construção da hemeroteca, a gente tem que algumas categorias de notícia que a gente usa para entender, né? Que são ação do Estado, intermediário, sindicato. Ou seja, a gente utiliza essas categorias para entender como é que aquela notícia ela se enquadra num quadro ainda maior. E além disso, também a gente tem outras considerações que a gente precisa fazer em relação ao estado da Bahia, porque nesses estudos a gente percebe que a região oeste ela é a mais vulnerável em relação à questão de resgate, mais vulnerável porque a gente percebe que muitos municípios nessa região do país, ou dessa região do estado, são os que detêm mais pessoas que são resgatadas e que a gente percebe que são pessoas que têm origem nesses locais e até mesmo são resgatadas de outras partes do país. Então, feitas todas essas considerações, né, tanto a análise histórico-política do país, quanto a análise de caso a caso no estado da Bahia, são imprescindíveis para a gente entender essas notícias e entender que elas não estão dissociadas de todo um contexto brasileiro. Obrigado.